É com muita alegria que eu recebo o convite de estar aqui com os irmãos e confesso para os irmãos que o meu coração se alegra muito mais. Tem isso? Muito mais? Não tem não, né? Ou mais ou é muito, né? Mas se alegrou tanto que alegrou muito mais do que o normal. É um privilégio muito grande e eu também gostaria de cumprimentar você que nos acompanha aí de casa, assistindo pela internet. Que Deus possa falar profundamente aos corações dos irmãos nesta noite. É com muita alegria também que eu participo de um culto missionário como este. Um culto onde a ênfase é missões. Missões está no coração de Deus para a igreja. Nós devemos fazer missões, independente de como, onde ou de que forma. Mas devemos, sim, testificar Cristo no mundo afora. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, apresentando ao Senhor a vida de cada um de vocês, de forma que Deus possa falar aos seus corações. Santo Deus e Pai, estamos diante do Senhor nesta noite e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos pelo privilégio de aqui estarmos e ouvirmos a mensagem que o Senhor preparou aos nossos corações. Por isso, Pai, continue falando profundamente aos corações dos irmãos. Te adoramos e te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amor, só um minutinho, que eu ia apresentar, e teve aqui uma quebra de protocolo. Nós não combinamos isso. Mas eu não estou só, eu estou juntamente com a minha esposa, Deliane, meu braço direito aí no ministério, inclusive no Ministério de Capelania Prisional, e a minha filha, Gabriele, que também está me acompanhando. Obrigado, meu bem. Vamos orar agora. Amém. Também tem meu filho Pedro, que não pôde me acompanhar, mas que também é um servo do Senhor e é um embaixador do Rei. Gostaria de aproveitar este momento para orarmos em favor da mãe da minha cunhada. Ela contraiu o vírus do Covid e a situação não está muito fácil. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos, eu estarei orando, mas peço aos irmãos também que eleve o seu pensamento e fé ao Senhor neste momento, apresentando essa vida diante do Senhor, para que o Senhor faça a sua obra de forma extraordinária, curando, restaurando, fazendo aquilo que é da vontade dEle. Mas que nós possamos elevar o nosso pensamento e fé ao Senhor neste momento. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e Pai, estamos diante do Senhor. Gratos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus soberano, Deus que nós sabemos que tudo podemos, ó Pai, através do Teu poder e graça. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui neste momento apresentando aquela vida, a vida daquela senhora, ó Pai, a mãe da minha cunhada, Adriana, diante do Senhor. O Senhor sabe que ela tem sofrido, ó Pai, está com o coração aflito, Senhor, sofrendo, ó Pai, por conta do Covid. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que no nome de Jesus, que as Tuas mãos santas, ó Pai, estejam transbordando poder e graça sobre aquela vida, restaurando a sua saúde, Senhor, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Nós, ó Pai, almejamos uma grande obra e um grande milagre, mas também sabemos, Deus, que o Senhor tem o melhor reservado. Por isso nós pedimos ao Senhor nesta noite que faça a Tua vontade, Pai, e que no nome de Jesus nós possamos muito em breve testificar as bênçãos através daquela vida. Por isso nós Te adoramos e agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui para o encerramento de uma campanha de missões estaduais. Missões não param, missões continuam. Missões têm que avançar e alcançar vidas. E isso só acontece porque existe irmãos como você, que é fiel, que contribui, que mobiliza, que ora e que vai. Missões só pode acontecer se a igreja de Cristo realizar missões. A obra missionária só vai crescer se nós nos comprometermos com ela.
Para isso, meus irmãos, nós estamos encerrando este pequeno período, mas a obra missionária vai continuar para a glória de Deus. E para isso eu quero poder continuar contando com o apoio dos irmãos e da amada igreja, como sei que os irmãos já são parceiros do ministério o qual eu estou desenvolvendo com a minha esposa e outros irmãos. Unidos pelo amor, proclamemos Cristo em Goiás. E nós só vamos proclamar Cristo se nós testificarmos a nossa salvação dia após dia. As pessoas só ouvirão de Cristo através das nossas vidas se nós testificarmos. Por isso, a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa noite é libertar os cativos. Eu, como capelão prisional há mais de 18 anos, gostaria de falar para os irmãos de liberdade, ou de libertação, ou de libertar os cativos. Porque existe uma situação em que as pessoas vivem aprisionadas. E nós devemos levar isso em consideração. Muitas pessoas não têm dimensão da quantidade de preso que existe no estado de Goiás. E eu gostaria de trazer um dado para os irmãos, que no estado de Goiás hoje tem 23.600 presos aproximadamente. Isso sobe e desce a todo momento. Mas 23.600 presos aproximadamente. Mas eu não quero me deter somente nesses números, porque no mundo existem muitos aprisionamentos. Pessoas que vivem em cativos, e algumas delas em cativos internos. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso com os irmãos, me referindo do texto de Atos, capítulo 16, do verso 19 ao 26. Verso 18. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites. Os lançaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Meus irmãos, libertar os cativos. Nós devemos levar em consideração alguns detalhes deste texto. Ali existia uma multidão e uma autoridade e algumas autoridades que se levantaram com o intuito de parar aqueles homens, de interromper o que eles estavam fazendo, porque eles testificavam Cristo naquele lugar. E eles se levantaram com o intuito de prendê-los, mas também de interromper a propagação do evangelho naquele lugar. De interromper o evangelismo, porque aqueles 2 missionários estavam ali testificando Cristo. O objetivo era esse. A igreja de Jesus Cristo, naquele momento, estava aprisionada naquele lugar, porque aqueles 2 haviam sido presos pelo simples fato de testificar do amor de Jesus Cristo.
Meus irmãos, eles fizeram o máximo que eles poderiam fazer para impossibilitar a pregação do Evangelho. Não colocaram em um cárcere comum, colocaram em um cárcere interior, um subterrâneo, aquele local escuro, frio, que não tem uma luminosidade, um local onde eles não tinham contato com outros presos, dificultando qualquer possibilidade de fuga. Usaram o que puderam fazer naquele momento para impossibilitar aqueles homens. Eles fizeram tudo isso com o intuito de impossibilitar a pregação do Evangelho. Nós podemos observar no texto que existe 2 tipos de cárcere. E hoje não é diferente. Existem algumas cadeias que ainda têm algumas regalias, alguma liberdade mesmo por trás dos muros. E existem aquelas que são mais restritas, aquelas que colocam as pessoas com índice de criminalidade maior, com uma periculosidade maior, aqueles que geram grandes repercussões. Esses são colocados em um regime diferenciado. Poderia chamar de RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, poderia chamar de segurança máxima, poderia chamar de várias outras maneiras hoje. Mas naquela época era o cárcere interior. E eles foram colocados ali para que não houvesse possibilidade de fuga. Aquele carcereiro, ele recebeu uma ordem direta das autoridades para que ele tomasse conta, assumisse a responsabilidade para que eles não fugissem. E nós podemos observar, então, que eles ficaram em uma segurança máxima e também existiam outros presos em um local onde tinha um pouco mais de benefícios, de liberdade, de regalias, onde poderiam até receber algum tipo de visita. Naquele momento ali, onde eles permaneceram, aparentemente, o trabalho foi interrompido. Muitas pessoas olham, algumas podem até se comparar ao caso, dizendo, se fosse eu, não teria forças nem condições para testificar de Cristo naquele lugar. Mas eles continuaram ali presos. Eles foram colocados em uma situação para prejudicar a pregação do Evangelho. São quantas dificuldades que o nosso adversário tem lançado às nossas vidas, aos nossos corações. Nós acabamos nos limitando em alguns aspectos. Quando se trata principalmente de capelania prisional, muitos de cara falam para mim, não consigo fazer esse trabalho. Mas também não se colocam à disposição para que o Espírito Santo do Senhor molde a sua vida. Muitos vão dizer para mim, eu tenho medo, eu não consigo, eu não vou. E nós percebemos vários tipos de aprisionamento. Alguns colocam em dificuldade porque tem algum tipo de enfermidade, porque está desempregado, porque está aflito por alguma situação e acaba não indo, colocando literalmente um tronco nos seus pés, impossibilitando você e eu ou qualquer outra pessoa de ir. E, meus irmãos, nós podemos extrair desse texto algo extraordinário para as nossas vidas. Porque ali dentro existia 2 tipos de cárcere, de prisões. E também existia 2 tipos de presos. Existiam os presos, mas também existiam os presos. Nós podemos olhar no contexto geral, várias pessoas marginalizadas que cometeram crimes diversos e por isso estão ali. Mas ali dentro também existia 2 presos, que era a igreja, que era seguidores de Jesus Cristo, e que estavam ali pelo motivo de pregar o Evangelho. Em determinado momento, aquela igreja, ela não se conteve, ela começou a orar ao Senhor, ela começou a adorar ao Senhor. À meia-noite começaram então expressar o seu agradecimento, a sua oração a Deus. Muitas pessoas podem olhar o texto e dizer, então, mas a oração da madrugada, por isso que é mais forte, porque eles oraram meia-noite, é mais forte. A oração da madrugada causa terremotos. Alguns vão dizer isso.
Outros já vão dizer que aquela oração na madrugada é uma oração em que Deus faz qualquer coisa para poder alcançar ou mudar a vida do indivíduo. Mas, na realidade, o texto ele não demonstra momento algum que Paulo e Silas oravam ao Senhor, clamando: Senhor, mande um terremoto. Momento algum eles oraram ao Senhor, dizendo: Senhor, abra os cadeados para que nós possamos abrir na fuga. Não, eles não oraram ao Senhor por isso. Muito provavelmente eles oraram em ação de graça porque tinham motivos para isso. Mesmo estando eles ainda presos, eles poderiam agradecer a Deus porque internamente eram libertos em Cristo Jesus. A igreja de Jesus Cristo anda em uma certa prisão em determinados momentos, e a mensagem do Senhor nesse texto fala ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações, dizendo para cada um de nós que nós devemos nos libertarmos daquilo que está nos aprisionando. São situações que me impossibilitam, situações como medo, como falta de amor, de repente a falta do perdão, me impossibilita de alcançar aquele excluído, um daqueles 23.600 presos que lá dentro estão, porque eu tenho o meu posicionamento pessoal, porque eu acredito que ali não há mais solução, e a mensagem do Senhor transmite aos nossos corações que houve esse terremoto naquele cárcere. E esse terremoto que aconteceu teve uma finalidade, um objetivo. Tanto é que as trancas se abriram, mas a mensagem bíblica não fala que eles empreenderam fuga. E o objetivo não era isso. O objetivo era muito maior do que colocar o irmão na contradição e nenhum falso testemunho. Ali a finalidade era romper o cárcere, as correntes, os cadeados da incredulidade daquele carcereiro. Meus irmãos, nós andamos assim muitas vezes como esse carcereiro. Disseram para ele: você está agora com a responsabilidade e os cuidados desses presos. Naquele momento, confesso para os irmãos, no exercício do seu trabalho, na sua função, ele não conseguia encontrar a paz, a responsabilidade, porque se fugissem, quem era colocado no local seria o próprio carcereiro. Naquele momento, ele não conseguia ter tranquilidade em seu coração, ele estava preso. Naquele momento em que ele tem a obrigação no seu trabalho de ficar ali, de não dormir, de não abrir nenhuma porta, de não facilitar para um preso, porque a responsabilidade total era dele e ele poderia pagar um alto preço por isso. Nós andamos assim algumas vezes, em alguns momentos em nossas vidas. Como, por exemplo, quando discutimos com uma pessoa que gostamos, que amamos. É tão ruim nós cristãos, igreja, quando temos aí um pequeno desentendimento, mesmo familiar, que não é solucionado no problema na hora, e que você mesmo assim arrisca se deitar na sua cama e dormir, e tentar encontrar a paz, onde a pessoa fica rolando para um lado, rolando para o outro lado, pensando só naquilo que tirou a sua paz. Muitas vezes é orgulho, algumas vezes é a falta de perdão, outras vezes falta de amor. São situações assim que nos impossibilita de testificar o amor de Cristo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de convidar aos irmãos a continuarem intercedendo pelo ministério de capelania prisional batista. Porque muitos ali dentro têm se convertido, se rendido aos pés de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão entregando a sua vida, se convertendo literalmente do mau caminho. E para isso acontecer, precisamos ter a igreja de Jesus lá dentro, que pregue a mensagem sem adulterações, que a verdade entre naqueles corações, para que eles compreendam que somente Cristo pode libertar os cativos. Aquele carcereiro, ao perceber que aqueles presos não haviam fugido,
perguntou para eles o que devo fazer para alcançar essa salvação. E a mensagem daqueles 2 missionários foi: creia no Senhor Jesus Cristo. Mais adiante nós vamos observar que aquele carcereiro se converteu, e toda a sua família e os seus criados. Imediatamente foi batizado. Isso só pôde acontecer, meus irmãos, porque em algum momento uma pessoa parou para proclamar a salvação dia após dia. Não foi o cárcere que impossibilitou o evangelho de ser transmitido. Nós vamos observar na história que a mensagem do Senhor continuou sendo propagada àquelas pessoas, mesmo quando Paulo, em um determinado momento, estava em regime semiaberto. Ele não deixou de testificar do amor de Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer algumas experiências do ministério aos irmãos, para que os irmãos possam compreender o trabalho que nós estamos desenvolvendo. No ano de 2002, nós chegamos no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, eu, juntamente com a minha esposa, e o pastor Flávio Alcântara, do Ministério Põe Vida, no ano de 2002. Nós começamos ali, era uma atividade de evangelismo pessoal. Eu, recém-convertido, recém-saído do crime, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse testificar para alguns poucos integrantes que faziam parte da minha quadrilha, que se encontravam ali presos. Procurei o meu pastor e falei: pastor, eu quero evangelizar. Mas eu não sei, pastor. Não sei como manusear essa Bíblia, não sei o que devo falar. Eu vou chegar lá e vou falar: ei, parceiro, bagulho é doido com Jesus Cristo, tá ligado? Chapé quente, parceiro. Mudou minha vida. E aí a ideia vai fluindo assim com gíria e tudo mais. É isso que eu pensava. Era a forma que eu podia fazer. Mas eu não me limitei à minha falta de conhecimento. Mesmo com aquele pouco conhecimento que me foi transmitido, e na insegurança e no nervosismo de chegar e não conseguir apresentar o que me foi treinado para fazer, eu improvisava. Chegava lá e batia o help com a rapaziada, falava: é nós, vagabundo, e coisa e tal. Ia entrando na ideia e testificando de Jesus Cristo. Mas foi em 2002 que nós começamos ali. Quando eu cheguei ali, eu tive a oportunidade de falar em uma igreja dentro do presídio. Eu não tinha conhecimento de uma igreja naquele porte dentro de uma penitenciária. O templo era aproximadamente o tamanho desse. Era um galpãozinho que era utilizado como refeitório e depois foi destinado para reuniões religiosas. É um espaço ecumênico ali. Então nós começamos lá. E eu pude ver que lá era um campo missionário muito amplo. A oportunidade de propagação do evangelho ali era imensa. Eu entendi que eu não poderia restringir somente aqueles parceirinhos do crime que caminharam comigo no passado, mas que muitas outras pessoas decidiram abrir a porta do seu coração para ouvir a mensagem do Senhor, e principalmente porque eu havia chegado dentro de um presídio recém-convertido, e as pessoas ficavam assim pilhadas, sem entender o que havia acontecido comigo. Volta só um pouquinho. E eu pude então começar a entrar em ambientes, espaços onde eu não havia alcançado. Durante todo este período, eu fui pregando o evangelho ali em vários lugares. E em um determinado momento, um preso falou para mim assim: pastor, um que era, naquela época, já saiu, ele era comando de uma ala. Ele falou: pastor, é o seguinte, eu sinto até vontade de colar lá no culto com o senhor está ligado? Mas o senhor dificilmente faz o culto aqui para nós aqui dentro da cadeia. O senhor vem, dá um peão, conversa com o outro ali, troca uma ideia com a rapaziada e sai no sapatinho. É o seguinte, o senhor não tem a moral de começar a fazer um culto aqui por semana com a gente? E eu vou tomar a frente do bagulho aqui com o senhor e nós vamos organizar e a rapaziada vai colar na banca geral. Eu falei: demorou. Ideia boa dele, né? Então nós vamos iniciar aqui a primeira igreja batista dentro do CEPAIG. Primeira igreja batista dentro do CEPAIG, o antigo CEPAIG.
onde nós reunimos algumas vezes mais de 200 homens. Comecei a igreja lá com a turma, passou 2 semanas, o indivíduo foi transferido para uma unidade de segurança máxima, mas a rapaziada não deixou parar não, todo mundo representou e começou a colar comigo, e começou a rolar uma onda de conversões ali dentro, e preparando pessoas para o batismo, e a cada dia avançando mais, já visando expandir isso para outras unidades e outras alas. Pode mudar. Nós então começamos a expandir isso, e chegamos ali na unidade de Anápolis. Esse aqui é o presídio antigo de Anápolis, onde eu tive ali pregando a mensagem. Era toda terça-feira, 13h, eu tinha que estar lá na porta do presídio para entrar. Era o meu horário de pregação do Evangelho em Anápolis. Pode mudar. E nós começamos então a migrar para outras unidades. Essa aqui é a unidade de núcleo de custódia, considerado como segurança máxima, onde está o Tiago, o serial killer, e todos os outros de grande repercussão. Eles estão lá, onde passou João de Deus e passou outros. E toda segunda-feira, 13h, eu e a minha esposa nessa unidade. Unidade onde nós não podemos ter contato algum com o preso. O preso fica 3 metros, 2,5 metros, 3 metros de distância da gente. Mas ali eu entro e dou logo um grito na galeria, e todo mundo reconhece a minha voz, e coloca as mãos para o lado de fora e fala: demorou, pastor, demorou. E eles ali aguardando ansiosamente a minha chegada para a pregação do Evangelho. Tem dia que está tenso, tem dia que a equipe não está muito disposta a acompanhar. Nós temos 5 minutos por corredor. Tem dia que está mais suave, nós temos 10 minutos por corredor. Mas ali nós pregamos a mensagem. Ali eu não posso deixar de transmitir a palavra do Senhor, porque tenho apenas 5 minutos. Em 5 minutos eu me esforço e prego um sermão de 3 pontos. E faço a minha oração e vou embora. Em um único dia, eu fiz um apelo, estava eu e a minha esposa, vários presos ali, sofrendo há muitos meses, sem banho de sol, no castigo. Eu era o único pastor que entrava dentro do castigo da segurança máxima. E quando eu fiz o apelo, 27 pessoas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Nessa unidade, um preso que veio do presídio federal me falou: pastor, me dá uma Bíblia. Eu vim transferido do presídio federal e não deixaram trazer a minha Bíblia. E lá, pastor, eu li a Bíblia várias vezes. Em determinado momento, no livro de João, eu senti um toque do Espírito no meu coração. E eu ajoelhei no chão, coloquei a minha testa no pó e orei ao Pai, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor neste momento. E aquele irmão se rendeu aos pés de Jesus, lendo a Bíblia. Não foi um pastor que pregou, não foi uma igreja que visitou, foi lendo a Bíblia. Então eu decidi conversar com a direção dessa unidade, que não me concedeu a permissão de levar a Bíblia para eles, pelo fato da unidade ser de segurança máxima. Falei: ok, tudo bem, muito obrigado. Fiz as minhas pesquisas, estruturei toda uma documentação e fiz uma solicitação na Diretoria Geral de Administração Penitenciária. E a minha proposta no documento é uma Bíblia para cada preso do estado de Goiás que aceitar espontaneamente, com base na Constituição Federal, Lei de Execução Penal, a resolução número 8 do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias e as outras normativas que dá a condição da pregação do Evangelho ou da capelania, tanto para o preso quanto do agente capelão de levar a palavra. Essa igreja aqui participou, e eu pude então entregar nessa unidade 284 Bíblias, uma para cada preso. Posteriormente eu voltei ali com essas caixas, com essas Bíblias, e pude entregar de mão em mão. Eles: não, a gente entrega depois. Não. Eu faço questão de entregar para aquele que aceitar espontaneamente, de mão em mão. Pode mudar. Nós começamos então a avançar, distribuindo Bíblia nas unidades prisionais. Ali foi uma ação Jesus Transforma em Abadiânia. Estive ali com a minha esposa e outros irmãos que também são credenciados, e nós adentramos ali e também abastecemos aquela unidade
com a palavra do Senhor para cada um preso que aceitou, pode mudar, que aceitou espontaneamente. Essa foto aqui em especial mexeu muito com o meu coração, porque esse que está no meio, eu censurei o rosto dele para evitar exposição e não sofrer nenhum tipo de retaliação, alguma coisa assim, porque ainda continua preso. Mas foi um servo do Senhor na infância, cresceu dentro de uma igreja, afastou do evangelho, envolveu com o crime, foi condenado por muitos e muitos e muitos anos de cadeia, e dentro da penitenciária, no ano de 2004, ele reconciliou com o Senhor, e hoje ele é o pastor da sua ala. Há mais de 10 anos, ele tem pregado o evangelho dentro do presídio, em uma única ala, onde a ala vê ele com bons olhos, porque houve uma transformação. E um dia ele falou para mim: pastor, eu estou aqui com 15 novos convertidos, e eu tento de todas as formas trazer a Bíblia para esses irmãos, e esses irmãos, eles estão sem Bíblias, porque toda vez que vai entrar, fica barrado lá na administração, e essas Bíblias não descem, a gente compra 50 para descer 3, descer 4, e eu cheguei ali então com mais de 500 Bíblias em um carrinho, e quando eu cheguei dentro daquela ala, eles glorificaram a Deus e falaram para mim que esse foi o maior contrabando de Bíblia que ele já viu na história. Ele falou: pastor, eu já vi nego atravessar a droga do Paraguai, de não sei para onde, para não sei para onde. Eu já vi comprar coisas falsificadas, cigarro falso, não sei o que falso, mas contrabando de Bíblia dentro da penitenciária, pastor, é a primeira vez que eu vejo na minha vida. Isso aqui é histórico. E eu pude então abastecer aquela ala com diversas Bíblias. E nós prosseguimos, e vários irmãos nos ofertaram caixas e caixas de Bíblias, e nós conseguimos então distribuir 3.447 Bíblias em algumas unidades aqui. Eu e meu cunhado, e meu filho também me ajudou. Nós estávamos pregando ali um adesivo em cada uma dessas Bíblias, uma mensagem, não do pastor Fernando, não do missionário, não de igreja A, B ou C, mas uma mensagem do batista goiano. Essa é uma lembrança dos batistas goianos, e deixei toda uma mensagem para que eles possam refletir à luz das Escrituras Sagradas. Pode mudar. Nós começamos então a andar um pouco mais e fomos para o entorno de Brasília. O estado de Goiás mudou um pouco a estratégia e criou-se unidades especializadas. Essas unidades, as que já foram inauguradas, estão ali no entorno de Brasília. Tive ali em Formosa e Planaltina. São unidades que têm o formato do presídio federal, mas que são geridas pelo Estado de Goiás. São unidades extremamente restritas. Ali posso me arriscar dizer que a ideia era do cárcere interno, porque é um local onde o indivíduo, nem todo mundo tem banho de sol, ele nunca se encontra com ninguém, ele nunca vê o rosto do agente, ele fica ali anos isolado, sem ter contato com ninguém, e é uma unidade que leva o indivíduo ao sofrimento e à reflexão, literalmente. Quando nós chegamos lá, a direção dessa unidade não queria conceder para a gente a permissão para adentrar a essas unidades. Mas com o documento que tenho da administração penitenciária, após eles conferirem e verem a veracidade desse documento, eles têm que me deixar entrar se não estiver acontecendo nenhum tipo de procedimento. Então, houve caso em que dificultaram dizendo: não vai entrar porque tem procedimento. Falei: tudo bem, eu espero, de hoje para amanhã, qual é o horário que o senhor pode marcar para mim? Eu fico na cidade esperando, eu estou ali para isso. Eu sou um missionário em campo, eu não tenho outra finalidade a não ser pregar o evangelho ali para aqueles presos, vou permanecer na cidade. E nós então conseguimos ampliar isso para essas outras unidades especializadas. Pode mudar. Quase no começo da pandemia, eu pude perceber a oportunidade em que nós temos. No estado de Goiás inteiro, nós temos cadastrados 4 batistas. Apenas 4 irmãos batistas
são cadastrados hoje, que estão com seus cadastros ativos. Quantos batistas somos no estado de Goiás? Isso me fez pensar muito. Quantas igrejas batistas nós temos, né? Eu posso dizer para os irmãos que nós estamos em quase todos os municípios pregando o Evangelho. E no estado de Goiás tem 143 unidades prisional. Poderíamos ter pelo menos 1 ou 2 de cada igreja ali pregando, que inicie orando, que inicie ajudando a entregar as Bíblias, que se inicie fazendo algo, acompanhando alguém, mas podemos ter, e esse é um início, para que nós possamos chegar muito além. Decidimos então organizar a primeira capacitação sobre capelania prisional batista, lá na primeira igreja, onde tivemos 26 irmãos presentes nessa capacitação. Pode mudar. Posteriormente, nós desenvolvemos a segunda capacitação ali na primeira igreja batista em Rio Verde. E nós tivemos ali também aproximadamente 20 irmãos participando dessa capacitação durante o dia com a gente. O objetivo dessa capacitação, meus irmãos, é ampliar o trabalho batista dentro das penitenciárias. Nós queremos plantar, e o nosso desejo é plantar uma igreja batista dentro de cada unidade prisional. Para isso, nós precisamos dos obreiros. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Precisamos estar lá pregando, proclamando, testificando a nossa salvação dia após dia. E nós então decidimos que após essa, pode mudar, essa capacitação nós iríamos ampliar para mais 3 unidades, além da igreja, dentro do antigo Sepaigo, mais 3 outras unidades prisionais. Uma em Rio Verde, outra na cidade de Inhumas, outra na especializada da cidade de Anápolis, que fica aqui muito pertinho, dá para ir no bate-volta. Só que, lamentavelmente, com a pandemia, nós tivemos que parar os trabalhos. Dia 17 de março do ano passado, lançou um decreto que impossibilitou a entrada do voluntário. Entrada de visita social, jurídica e religiosa. Desde então, os presos não se encontram com ninguém. Durante esse período, já soube que a igreja que tinha lá dentro já não está lá mais. Ela existe. A igreja existe, só que estão distribuídos em várias outras unidades. Houve transferências diversas. Já estou sabendo que já se discute o retorno. Estamos preparando para este retorno. Para isso, meus irmãos, nós precisamos estar unidos, proclamando o amor de Cristo em Goiás. Para isso acontecer, eu preciso de você. Eu conto com a igreja, com a sua participação, que você possa continuar orando, mobilizando, indo e também ofertando. Os irmãos poderão continuar ofertando para o Ministério de Capelania Prisional Batista, destinando a sua oferta para a Convenção Batista Goiana, seja ela para a manutenção do ministério, dos missionários, em viagens missionárias, bem como também para a compra de outros exemplares bíblicos. Para isso acontecer, nós precisamos da cooperação dos amados irmãos. Por isso, meus irmãos, o apelo hoje aos nossos corações é libertar os cativos. Se há alguma coisa aprisionando ou impossibilitando, ore ao Senhor e se liberte, porque o Senhor quer usar a sua vida, a minha vida e as nossas vidas